Vamos lá, pessoal. A preocupação com a inclusão dos exercícios físicos nos currículos escolares remota no século XVIII, e também fazemos um retrospecto. Eu já falei sobre a ginástica e programa para todos na década de 80, mas também é porta-voz diplomático relacionado também à Germânia. Ok? Então vamos lá. Ruth e Muth, 1712 a 1838, J.P., né? Paseron, que eu já falei sobre o Paseron, que também relaciona que é a educação física. O Vitor Marinho de Oliveira coloca em destaque. Então, 1723 a 1790. Nós também podemos destacar o Cândido aqui e alguns filósofos ligados também ao convite aos direitos e deveres. A Rosier, como já coloquei aqui, está em 712 e 1778. Pestalozzi, em 1746 a 1827. Contribui para essa inclusão, surgimento na Alemanha. Germânia, Rússia, as escolas de ginástica, como já falei, que é um programa bem expoente que o próprio Hitler, alguns presidentes, não sabiam como tinha uma bomba de cálcio e potássio, a célula social, como é que é o próprio ambiente. Nós podemos ver que a perspectiva que em questões de gênero, há questões não só a construção social, mas como a biológica e a social, possa haver os campos explícitos ligados à teoria potencialista. Nós podemos ver a diferença, o que pode ser algo pragmático, né? Algo eclético para algumas culturas, mas pode haver vários elementos ligados a constituições. Aí tem vários movimentos que eu já coloquei, ou seja, movimentos sem terra, vários movimentos sociais que relacionam o gênero, raça, etnia, LGTB e outros fatores que venham hoje congratuar conclusões ligadas à motricidade e corporeidade no quadro expoente que eu falei sobre King Box, sobre articulações. Articulações eu falo o quê? História. Então, quando falamos de articulações, eu falei o quê? A inclusão do exercício físico. Inclusão. Há uma exclusão muito grande. Tem ainda ginástica, tem academia ainda que tem pessoas muitas vezes têm outra opção de outro sexo, outras questões ambivalentes, ainda não ficam à vontade nas questões de não de acessibilidade, eu quero de colocar de deficiência. O ser humano tem as suas deficiências, mas as questões democráticas, esse regime e esse conflito homolático, né? Alático. Homolático é o quê? Muitas vezes não tem essa distância e velocidade. Homolático. Alguns vão entender relacionado ao campo de fontes energéticas. Então, a Alemanha, né, tem o Duvereine, no século XIX, Langlet, né, 1970, na forma de associações livres. Então, as escolas. Então, muitas vezes, a pessoa não fica à vontade, por isso que eu falo, o lazer nós não podemos dar, ou seja, conforto, mas carinho nós podemos dar no nosso tempo livre. Então, nós temos que aproveitar o lazer, o nosso tempo livre, para diminuir o impacto de violência relacionada a vários movimentos sociais, nazistas, ou seja, essas dinastia, anarquia, tirania. Vamos diminuir o impacto, pelo menos no lazer, vamos colocar um conforto e colocar carinho, quando nós encontramos em shows, como eu estava falando sobre aí, ó, Leonardo, ou seja, pode o mundo acabar. Então, muitas vezes, essas formas de associações livres, de ginásticas livres, a palavra ginástica significa o quê? Exercitar, movimentar-se, exercitar-se, alongar-se. Quando eu falar alongar, vamos colocar campos de etimologias ligados a articulações. Como é que eu vou alongar se eu não tenho articulações? Articulações são dois ossos, ok? Pode ter três, usamos outros termos científicos. Então, a Alemanha difunde-se para outros países da Europa e da América e pressionam a inclusão da ginástica, considerada como educação física.
no ensino formal de todos os países. Os movimentos sociais ficaram em destaque, não é que na década de 50, 80, lógico, quando começou a aparecer algum tipo de vírus, como outras maneiras que possam contagiar a pesquisas e a profundidade relacionada. Aí uma pessoa, a maioria das vezes, pensa um tipo de doença como outras que são contagiosamente transmitidas em questões de sexualidade, mas são outras doenças que teve, várias. Por exemplo, a peste negra, cólera, peste negra no século XIV, que teve uma cólera bastante. O convite, essa convite que teve. Então, tem várias outras epidemias. A maioria das vezes a gente pensa logo nos campos tabuazeiros. Não estou falando porque meu pai motorista faleceu, mas coloca tabus. Só olhar e conversar com ele sobre essas questões tabuazeiras, ou seja, em épocas que ele fazia escalas entre viradas de anos, e essas questões de linhas de ônibus, caminhão, até caminhoneiro, ou seja, eu tenho até aqui uma referência ligada a alguns pesquisadores que pesquisaram a exploração sexual, não ligado aos caminhoneiros, mas aonde eles passavam de uns pontos estratégicos de locomoção. Ok? Ou seja, eu já cheguei a ver, já viajei em tempos atrás, com um parente, uma pessoa que eu conhecia, e ali tinha pessoas que ficavam ali naquele ponto. E muitas vezes era de menor, se era homem, eu sei que tipo de gênero, se era homossexual, bissexual, ou seja, heterossexual, mas passava lá. Então nós temos que ter esse respeito a partir de quê? Essas questões ligadas à educação. A ginástica para todos nos coloca fatores ligados à travessia desse rio, possa ser colocar até como Jordão, sujo, imundo para alguns, mas para nós é um rio que coloca a travessias subjetivas que possam ser pesquisas profundas, uma sujeira para outros, ou seja, muitas vezes sujeira que possa emendar vários outros fatores relacionados ao século XIV, ao século XVIII, o século, ou seja, 1700 em destaque. Então, vamos analisar. Quando eu falo sobre força absoluta, Kant. Quando eu falo sobre força absoluta, opção externa, o que vem externar o ser humano? É porque o quê? O ser humano, ele nasce e fica com a pureza. Agora, quando ele está dentro da barriga da mãe, não tem. É lógico que o próprio Rosier fala o avesso. Nessa linguagem entre Romeu e Julieta, o avesso. O suicídio, ou seja, nós não nascemos com ele. Mas vai acontecer algo externo para acontecer. Ou seja, externo. Internamente pode, ou seja, haver a implicabilidade. Implicância é o quê? Implicar. Para de implicar comigo. É algo interno, implicância. Para de ficar explicitar, ou seja, expressar esse gesto para mim. É algo explícito. A palavra implicar, implicância é tão falada na sala de aula e também em outros lugares, que muitas vezes é uma palavra tão forte que relaciona a implicabilidade. E que vai nos colocar harmonia e consonância, essa ressonância ligada ao campo externo. Para mim, quem destaca maior é o campo externo, porque você vai ter que sobreviver. Se você é um tipo de pessoa diferente, tem que sobreviver no campo local. Tem muitas pessoas que perdem campos econômicos, falam que são autênticas, viris, ou seja, dóceis, ou seja, resistentes, fortes, mas perde uma bagagem cultural relacionada. Lógico que a identidade que você tem que ter a sua personalidade, a sua característica, mas não vai deixar de ser, ou seja, de matar alguém, ou seja, acabar com a vida de alguém por causa disso. Tem que viver, né? Nessa Copa do Mundo, que é a ginástica, a educação física, como eu falei, me apaixonei pela pessoa errada, educação física. Mas, ou seja, pode o mundo acabar, mas a motricidade vai estar aí. Fisiologia humana relaciona a fisiologia do exercício, aí vem ginástica, aí vem a motricidade, vem a pedagogia do movimento do momento, coloca novas propostas, né? Por exemplo, o Link, por exemplo, os autores mais conhecidos ao sueco, né? Por exemplo, algumas sistematizações ligadas ao exercício físico, os métodos ginásticos, sueco, lá o P.H. Link, e o francês Amoros, e o alemão Spierres. Ok? Então, é uma linguagem europeia brasileira.